Olá, jovens. O tema desse vídeo, relações de equivalência. Relações de equivalência são relações definidas em um conjunto com ele mesmo e que, assim como a gente viu em uns vídeos anteriores sobre ordem parcial, são relações que satisfazem algumas propriedades especiais. Então eu vou começar relembrando que propriedades são propriedades de interesse em geral, o que era a ordem parcial, a relação de equivalência. A relação em conjunto A ela é reflexiva, lembrem-se, se para todos os elementos do seu conjunto o elemento relacionado com ele mesmo pertence à relação. Ela é antissimétrica se toda vez que você tem um par de elementos e esses elementos são diferentes, você não tem o par inverso. Né? Ela é transitiva se toda vez que você tem os elementos AB e BC, para quaisquer A, B e C lá do seu conjunto original, isso obriga a existência do elemento AC. Né? Lembra, por exemplo, que a gente já viu que isso é equivalente a dizer que a composição da relação com ela mesma pertence à própria relação. Né? E tem todas aquelas interpretações em termos de matrizes, de diagramas, que é sempre bom a gente estar relembrando. E a gente viu também que uma relação é chamada simétrica se toda vez que um par AB está lá, o par, ao contrário, BA também está. Né? É claro que isso aqui inclui o caso trivial em que A é igual a B, mas não significa nada, porque se AA está lá, o AA também já está. Mas se torna interessante quando a gente está avaliando os elementos que são elementos fora da diagonal lá da matriz e a gente está meio que forçando que a matriz seja uma matriz simétrica. Né? E a relação vai ser uma relação simétrica. Claro que essa visualização como matriz, ela só funciona quando a gente tem relações finitas, né? Ou como diagrama lá, diagramas infinitos a gente obviamente não pode desenhar inteiro, mas a gente pode utilizar para ter alguma intuição, sei lá, né? A imaginação dele. Mas para relações finitas isso aqui funciona tudo muito bem. E essa propriedade de simetria é uma propriedade que vai ser muito importante no vídeo de hoje. Se uma relação satisfaz 1, 2 e 3, ela é uma relação de ordem parcial. Se uma relação satisfaz, e é claro que nenhuma relação que não seja trivial pode satisfazer 2 e 4 ao mesmo tempo. Então se a gente substitui 2 por 4, né, se a relação satisfaz 1, 3 e 4, ela será chamada de uma relação de equivalência. E vai ficar claro o porquê desse nome. Tá? Qual que é um exemplo trivial de uma relação de equivalência? O exemplo trivial de uma relação de equivalência é a relação que só contém os pares em que as duas entradas são iguais. Uma relação que é puramente reflexiva. Né? Então a relação R, que contém os pares A e B, tais que A é igual a B, é a relação que só contém os pares da forma AA, onde há qualquer elemento lá do seu conjunto. Ela é obviamente reflexiva por construção, ela é simétrica, porque, né, pensem lá em termos daquelas setas, né, a simétrica, toda seta indo tem que ter voltando. Aqui eu só tenho o loop. Né, o loop ele já está indo e voltando para o mesmo lugar. Né? E ela é transitiva também, porque se o A é igual ao B e o B é igual ao C, o A é igual ao C e todo mundo é igual ao A mesmo e está tudo certo. Então esse é o exemplo trivial de uma relação de equivalência e que motiva muitas vezes os sinais que são utilizados para denotar relações de equivalência. Muitas vezes a gente tem coisas que se parecem com iguais. A gente vai ver aqui alguns exemplos no vídeo de hoje. Tá? Esse é um exemplo menos trivial, importantíssimo. Importantíssimo no nosso contexto aqui de matemática discreta, importantíssimo em outros contextos. Essa matemática, digamos assim, útil para outras áreas. Né? Nos números inteiros, eu vou definir a relação R, que vai conter os pares A e B. E aqui eu escolhi 3, mas eu podia ter colocado qualquer número inteiro aqui, tá? Menos 0, óbvio. Eu vou definir R como uma relação que contém os pares A e B, tais que 3 divide B menos A. Tá? Ela é reflexiva. Por quê? Porque se eu colocar A e A, eu estou perguntando se 3 divide A menos A. E A menos A é 0 e 3 divide 0. Então ela é uma relação reflexiva. Ela é transitiva. Então se AB está lá e BC está lá, o que significa dizer que 3 divide B menos A e 3 divide C menos B, que é a mesma coisa que falar que existem inteiros x e y
tais que 3x é igual a b menos a e 3y é igual a c menos b, eu quero saber agora se 3 divide c menos a, ou seja, se o par AC pertence à relação. E aí é só você notar que se você fizer somar os dois lados aqui, do lado direito, você vai estar somando b menos a com c menos b, vai sobrar c menos a. E do lado esquerdo você vai estar somando 3x com 3y, e isso é 3 vezes x mais y. Se x e y são inteiros, x mais y é inteiro. E lá do lado direito tem c menos a. Então, 3 vezes o número inteiro está dando c menos a, 3 divide c menos a, e, portanto, o par AC vai pertencer à relação, pois 3 divide c menos a. Então, essa é uma relação transitiva. E é uma relação simétrica, porque se 3 divide b menos a, 3 também divide a menos b. A gente tem que estender aqui a noção de divisibilidade para números negativos. E 3 divide menos 12, porque existe um número inteiro, menos 4. Se eu multiplicar por 3, eu obtenho menos 12. Se 3x é igual a b menos a, 3 vezes menos x é igual a menos b. Então, essa é uma relação reflexiva, transitiva e simétrica. Ela é uma relação de equivalência. A gente pode se perguntar algumas coisas agora. Quem são, por exemplo, os números inteiros que estão relacionados com, sei lá, 5? Quais são os números que estão relacionados com 5? Quais são os números que se eu colocar 5, e aí não importa a posição, já que a relação é simétrica. Se eu colocar 5 aqui ou 5 aqui, quais são os números que eu posso colocar na outra posição e vai satisfazer a propriedade de divisibilidade? Então, é claro que eu posso colocar, por exemplo, 3 divide 5 menos 2, que é 3. Então, 2 é um número que está relacionado com 5. 3 divide, sei lá, 12. 12 não. 14 menos 5, que é 9. Então, 14 é um número que está relacionado com 5. Não é muito difícil você se convencer que se você pegar 5 e sair somando 3 ou subtraindo 3, você vai obter precisamente todos os números que estão relacionados com 5. Então, a resposta aqui vai ser 2, 5, 8, 11, 14, etc. Mas também menos 1, menos 4, menos 7, etc. Todos esses números são números relacionados com 5. Tá? O ponto crucial deste vídeo é entender que relações de equivalência correspondem a partições do conjunto. Eu tenho um conjunto A, eu tenho uma relação definida em A, e essa é uma relação de equivalência. Isso vai me dar uma partição do conjunto A. E vice-versa. Se eu tenho um conjunto A e eu tenho uma partição, eu consigo construir, a partir da partição, de maneira canônica, uma relação de equivalência. Por exemplo, eu tenho esse conjunto A, os números de 1 até 10, inteiros, e eu tenho a relação, assim como no slide anterior, dos pares AB, onde 3 divide B menos A. E aqui eu fiz o diagrama dessa relação. Em sendo uma relação de equivalência, conforme já vimos no slide anterior, nós já sabemos que todos os pontos têm loops. Eu não vou desenhar os loops, mas eles estão lá. E nós também já sabemos que toda seta que vai e volta, por obrigação. Então, eu também não vou desenhar as direções, eu vou simplesmente colocar um tracinho, e esse tracinho significa que tem uma seta indo e uma seta voltando. A gente já está chegando muito perto aqui do nosso próximo conteúdo nessa sequência de vídeos, que é grafos. Mas, por enquanto, esse aqui é apenas um diagrama que representa a nossa relação. E a única coisa que dá estrutura aqui, que é diferente, são para onde os pontos estão conectados, lembrando que eu preciso ter minha transitividade. Então, é claro, o 1 está relacionado com 4, porque tanto 4 menos 1 como 1 menos 4 são divisíveis por 3. O 4 está relacionado com 7,
né? Novamente, 7 menos 4, 3. 3 divide isso. Eu sei que o 1 tem que estar relacionado com o 7. Eu sei que tem que formar triângulos aqui, né? Para fazer essa transitividade. E aqui eu já fiz, já coloquei todas as arestas que eu preciso ter, nesse caso, né? E aí o que é importante notar é que essas arestas, eu já coloquei uma cor aqui sugestiva, elas estão formando uns blocos e os blocos são completamente conectados e não são conectados com mais ninguém do lado de fora. Né? 1 com 4, 4 com 7, o 7 com 10, todos eles entre si e nenhum outro número com eles. Assim como 2, 5 e 8 estão formando um triângulo aí, 3, 9 e 6 também. Para ficar ainda mais claro, se você pegar aqui, deixa eu ver se isso vai funcionar, se você pegar funcionou. 1, 4 e 7 está formando um bloco. Eu também tenho aqui esse triângulo do 2, 5 e 8 e o triângulo do 9, 3, 6. Tá? Essa relação, nesse conjunto, particionou ele. Particionou ele em 3 conjuntos. São conjuntos disjuntos, cuja união dá o conjunto original. É 1, 4, 7, 10, 2, 5 e 8, 3, 6, 9. Será que foi uma coincidência? Toda relação faz isso? Claro que não. Né? Eu poderia simplesmente ter definido uma relação da minha cabeça que, se eu quisesse, ela tinha o 9 e 10 relacionado. E eu não poderia ter separado esse quadrilátero vermelho do triângulo roxo, porque ia ter essa conexão, mas nota que isso não fez com que o 1 fosse relacionado com o 6. Claro, isso aqui não ia ser mais uma relação de equivalência, mas seria uma relação que eu não poderia ter feito essa partição. Né? Essa relação, eu consegui fazer isso. Né? Essa relação é a relação de equivalência. Qual que é a conexão? É mais fácil ver o caminho oposto. É mais fácil ver que se você tem uma partição, você pode usar ela para construir uma relação de equivalência de maneira muito óbvia. Né? Se você tem uma partição, ela define a relação. Por exemplo, imagina que eu tenho o conjunto ABCDEF, e aí eu vou inventar uma partição aqui na minha cabeça, que eu inventei o ACF num conjunto, B no outro, DE no outro, e eu vou definir uma relação que contém todos os pares x e y, tais que x e y pertencem à mesma parte. Então, por exemplo, o AF estão na minha relação R, porque o A e o F estão na mesma parte. O BB está na minha relação R, porque o B e o B estão na mesma parte. Mas o CD não está na minha relação R, porque o C está em um e o D está em outro. E é muito fácil vocês convencer que isso aqui é uma relação de equivalência. Né? Todo número está relacionado com ele, todo elemento está relacionado com ele mesmo, porque todo elemento está na mesma parte que ele mesmo. Se um elemento, a própria escrita já dá a sugestão da simetria, né? Se x e y estão na mesma parte, então é claro que y e x estão na mesma parte, então se x e y estão lá, y e x também estão. E a transitividade, porque se x e y estão na mesma parte, y e z estão na mesma parte, é a mesma parte para todo mundo. X e z também vão estar na mesma parte. É fácil você se convencer que se você começa com uma partição, você consegue, dessa maneira, construir uma relação de equivalência. Tá? É muito comum você utilizar a notação A relacionado com C por meio da R para indicar que o par AC pertence a uma relação. Né? Então, aqui nesse exemplo, eu poderia estar simplesmente dizendo que o A está relacionado com o C, está relacionado com F, o B está relacionado bem, obviamente, com ele mesmo, mas o A também está com ele mesmo, então a gente nem precisa escrever, né? Na maioria das relações que a gente trabalha, elas são reflexivas. Quando não são, vai ficar muito óbvio que nenhum par de um elemento com ele mesmo vai estar lá. E aqui o D está relacionado com o E. Beleza. Vamos seguir em frente. E vamos agora tentar fazer uma demonstração que se a gente tem uma relação de equivalência, ela determina uma partição do conjunto. Tá? Então, dado uma relação R de equivalência, um elemento A do meu conjunto original, eu vou definir esse símbolo, né, A entre colchetes
subíndice R como o conjunto dos elementos do meu conjunto A, tal que o AX pertence a R. Eu poderia ter escrito aqui o A está relacionado por meio da R com o X. Eu quero mostrar algumas coisas sobre esses conjuntos. Esses conjuntos eles vão ser as partes da minha partição. A primeira coisa que eu gostaria de verificar é que esses conjuntos são não vazios. É claro que eles são não vazios. Eles são não vazios porque o elemento A sempre pertence a esse conjunto. Minha relação sem de equivalência ela é reflexiva. O elemento A sempre se relaciona consigo. Né? Então, como o A está sempre contido na relação, se eu colocar o Azinho no lugar do X aqui, eu concluo que o A é sempre um elemento desse cara. Tá? Propriedade 2. Se o AB é um par que pertence à minha relação, eu vou agora demonstrar que esse conjuntinho definido como conjunto do X, tal que o AX pertence à relação, e esse conjuntinho definido como conjunto do X, tal que o BX pertence à relação, são conjuntos iguais. Né? A hipótese é que existe o par AB dentro da minha relação. Tá? Voltando aqui para não ficar muito abstrato, né? O conjunto 1R dessa relação é o conjunto de todos os elementos que o 1 se relaciona com eles. Então aqui vai conter o próprio 1, porque ela é reflexiva, vai conter o 4, o 7 e o 10. Então o 1R aqui contém 1, 4, 7 e 10. O que eu estou dizendo, e aí eu tenho o 1, 4 está aqui. O que eu estou dizendo é que se eu fizer o 4R, é o mesmo conjunto. É 1, 4, 7 e 10. É isso que eu estou dizendo. Como que é a demonstração? A demonstração vai utilizar de forma significativa as propriedades que essa relação satisfaz. Transitividade, simetria. Né? Então, para mostrar que dois conjuntos são iguais, maneira padrão é você mostrar que um deles está contido no outro e depois vice-versa. E para mostrar que um deles está contido no outro, por exemplo, para mostrar que o BR está contido no AR, eu vou pegar um elemento qualquer do BR, eu vou mostrar que ele tem que estar no AR. Então, seja C um elemento que está lá no BR. Eu sei, por hipótese, que o AB é um elemento da relação. Como o C está contido no BR, por definição, o C é um desses xzinhos aqui. Então, o BC está contido na minha relação R. Então, eu tenho AB na R, BC na R. A minha relação é transitiva, eu tenho que ter o AC na relação R. E se eu tenho o AC na relação R, o C, por definição, está contido nesse conjuntinho definido dos elementos que o A se relaciona. Logo, qualquer elemento arbitrário que está nesse conjunto BR também está contido no AR. Esse conjunto eu tenho contido. Para mostrar agora para o outro lado, fica parecendo que é só repetir o argumento trocando A por B. Não é verdade. Tem um detalhe aqui, você vai precisar tomar cuidado. Né? Na hora que você começar a escrever isso daqui, eu coloquei 3 pontos e eu gostaria que vocês tentassem resolver isso, né? Vocês estão assistindo o vídeo, tentassem escrever isso daqui, vocês vão notar que nesse encadeamento de hipóteses e conclusões, algo não vai estar exatamente como deveria para ficar exatamente análogo a isso. Porém, lembre-se, a relação é de equivalência e, portanto, é simétrica. Se você se lembrar disso, você vai conseguir escrever uma demonstração correta. Note que aqui, em momento algum, eu utilizei o fato que a relação é simétrica. Em momento algum aqui, eu tinha que um XY pertencia a R e eu escrevi isso aqui implica que YX pertence a R também porque R é simétrica. Eu não falei essa sentença aqui. Mas aqui, para demonstrar esse, você vai precisar utilizar. Tá bom?
Por quê? Porque a nossa hipótese é que o AB pertence a R. Né? Isso significou que o B está contido no A. Então pense um pouco aqui agora, não vai ser difícil. Beleza. Propriedade 3, propriedade final, que vai permitir que a gente conclua que esses conjuntos eles estão particionando a nossa relação. O conjunto do A, eu estou até omitindo aqui o subíndice R, mas só por comodidade. O conjunto do A, interseção conjunto do B, é diferente do vazio, implica que eles são iguais. Eu não tenho interseções não triviais. Ou eu tenho conjuntos disjuntos, ou eu tenho conjuntos iguais. E o ponto aqui é o seguinte, se de fato eu tenho um elemento que pertence à interseção, se eu tenho um elemento C que está no do A e está no do B, o AC pertence a R por definição, o BC pertence a R por definição, e agora aplicando a propriedade 2, se um par pertence a R, esses conjuntos são iguais para os pares. Se o AC pertence a R e o BC pertence a R, o A é igual ao C, o B é igual ao C, então o A vai ser igual ao B também. O conjunto, né? Esse conjunto colchetes aí. Conclusão é que esses conjuntos particionam o seu conjunto original, né? O A está particionado em conjuntos da forma colchete de elementos por meio da relação. E esses conjuntos eles são chamados de classes de equivalência. Eu resisti bastante nesses últimos 2 slides para não chamar eles de classe de equivalência. Esse é o nome, são classes de equivalência. Classe de equivalência do A, classe de equivalência do C, classe de equivalência do B. Voltando para o nosso exemplo aqui, 1, 4, 7 e 10 é a classe de equivalência do 1, também é a classe de equivalência do 4, a classe de equivalência do 7, a classe de equivalência do 10. A classe de equivalência do 9, por meio dessa relação, é os elementos que estão relacionados com o 9 aqui, que é o 3 e o 6 e o 9. Beleza? Vou deixar uma pergunta aqui. O que é que nós podemos falar sobre a matriz de uma relação de equivalência? Como que é o formato dessa matriz? É uma relação do conjunto com ele mesmo, a matriz é quadrada. A matriz tem lá todos os elementos da diagonal, porque ela é reflexiva. É uma matriz simétrica, porque a relação é simétrica, a relação de equivalência. Né? Se sabendo que a matriz tem a diagonal, é simétrica e satisfaz a propriedade de transitividade, o que é que eu posso falar sobre essa matriz? Se você fizer alguns exemplos, né? Por exemplo, se você fizer a matriz desse exemplo daqui, eu recomendo que vocês façam, talvez vocês não enxerguem um formato muito óbvio, mas eu vou recomendar, lembre-se, na hora que você vai fazer a matriz, você não precisa seguir uma única ordem. Imagino que se vocês começarem escrevendo a matriz com as linhas e colunas, vão estar na ordem dos números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você pode colocar em qualquer ordem, desde que, obviamente, respeite, por favor, a mesma ordem das linhas, igual à mesma ordem das colunas. Então, pense, talvez, qual que seria uma ordem relativamente criativa para você escrever a matriz dessa relação e enxergar uma estrutura muito óbvia nessa matriz. Tá? Eu vou deixar essa pergunta. E vamos terminar esse vídeo com os seguintes exercícios, os 2 exercícios aí. Se R é uma relação nos números inteiros definida por A está relacionado com B, se somente se 4 divide A menos B, quem são os elementos na classe de equivalência do 11? Nesse momento eu espero que vocês já respondam isso de maneira rápida, automática, vão ser exatamente 11 e todos aqueles elementos cuja diferença para 11 é um múltiplo de 4. Então isso aqui vai conter 11, 15, 19, 23, etc. Mas também contém para baixo, né? 7, 3, menos 1, menos 5, etc. Quantas classes eu tenho? Quantas classes de equivalência eu tenho nessa relação? Em quantos conjuntos essa relação está particionando os números inteiros? Esse que eu comecei a escrever aí é um deles, é a classe de equivalência do 11. A classe de equivalência do 15 vai ser a mesma, do 23 também. A classe de equivalência do 10 vai ser outra, né? Porque o 10 não pertence a essa.
A classe de equivalência dele é outra. Vai conter o 6, o 2, o menos 2, vai conter o 14, o 18. A pergunta é, quantas classes eu tenho? A resposta é 4. São 4 classes. E cada uma das classes corresponde ao resto da divisão dos números por 4. Esses que estão aí são aqueles números que quando você divide por 4, o resto dá 3. Inclusive os negativos. Né? Você tem aqueles cujo resto dá 0, são os múltiplos de 4, cuja diferença é sempre um múltiplo de 4. Tem aqueles cujo resto dá 1, 5, 9, 13, etc. Cujo resto dá 2, são os números pares que não são múltiplos de 4. E você tem esses aí, os números cujo resto dá 3. Tá? Se você quiser saber mais sobre esse tipo de relação baseada em divisibilidade e na partição dos inteiros, nessas classes de equivalência, né? Aqui eu estou falando apenas de uma maneira de conjuntos, de partição, etc. O que é interessante é que com essas classes de equivalência, com essas relações de equivalência, com essas classes de equivalência, você pode fazer operações. Né? Isso não acontece sempre com qualquer relação de equivalência, mas acontece com essa em particular. Se você estiver curioso, você pode pesquisar aritmética modular. E é um tema bem interessante, mas que infelizmente não faz parte deste curso de matemática discreta. Vocês podem pesquisar. O segundo exercício, a pergunta, o fecho transitivo de uma relação simétrica é simétrico? Segunda pergunta, e o fecho simétrico de uma relação transitiva é transitivo? Eu vou deixar essa aí para vocês pensarem. A dica é pense em termos de diagrama. O diagrama deve ajudar um pouco. Tente se convencer das duas respostas. Se for verdade, tente escrever uma demonstração. Se for falso, tente produzir um contra-exemplo. E com essa, terminamos. Até já, jovens.